Senhor, é aquilo que já que Tu colocaste ao seu coração, ó Pai. Envolva ele, Senhor, no manto da Tua santidade, Senhor. Traz, Senhor, a revelação da palavra, a unção da parte de Ti, Senhor. A inspiração do Teu poder, Pai Santo. E as virtudes, Senhor, que está em Ti, agora desce sobre o Teu Filho, Senhor. Senhor, que ele não pare dele mesmo, Senhor, mas que ele seja envolvido, Senhor, no Teu Espírito Santo. Toma ele agora como vaso seu, como instrumento de Ti, Senhor. Senhor, e faz uma ligação direta, Senhor, com o céu, Senhor. Envolva Teu Filho agora, Pai. Ele usa ele da maneira que Tu quer nesta noite, Senhor. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos já, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória seja, Senhor, eternamente louvado. Amém. Podeis assentar. Queridos, ao Deus do céu, nosso sentimento de gratidão pela honra e o privilégio de poder retornar a esta casa para, juntamente com os irmãos, prestar um culto racional a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Ao Senhor Deus a honra, a glória e o louvor para sempre. Nosso sentimento de respeito e gratidão ao anjo da igreja, pastor José Roberto. Deus continue abençoando o pastor desta igreja, bem como a toda a sua família. Nosso agradecimento ao pastor da igreja se estende a cada um de seus obreiros que o ajudam e o auxiliam nesta obra. Deus abençoe o pastor Sebastião, pastor Ribeiro. Deus continue abençoando o pastor, sua esposa e irmã Iracema, são amigos de nossa família e que nos acompanharam desde a nossa infância. Deus continue abençoando e preservando. Quero ser grato a Deus pelo privilégio de poder estar conhecendo nosso querido amigo Doutor. Deus abençoe o Adriano, que foi aí o nosso ajudador, né? Nos trouxe para cá. Deus continue abençoando, sustentando nessa graça, abençoando a sua família e o seu ministério. Nosso sentimento de gratidão em especial para a vida do nosso amigo Roberto. Obrigado pela confiança mais uma vez e por se lembrar de nós. Me sinto honrado, privilegiado em estar com os irmãos aqui nesta noite para juntos adorarmos a Deus e receber dele as suas bênçãos. Deus seja eternamente louvado. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada poderiam dizer glória? Glória! Quero pedir aos amados irmãos que, por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 27. Vamos agora ao Pentateuco, livro de Números, capítulo de número 27. E vamos ler a partir do versículo de número 12. Números, capítulo de número 27, versículos de número 12
a seguir. Aqueles que encontraram com o sinal poderiam dizer: eu achei. Eu achei. Queridos, diz-nos assim o texto bíblico: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás recolhido do teu povo, assim como Arão, teu irmão, pois no deserto de Zim, quando a congregação contendeu contra mim, não glorificastes o meu nome diante da questão das águas. Estas foram as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Sim. Versículo de número 15. Então disse Moisés ao Senhor, diga comigo, então disse Moisés ao Senhor. Versículo 16: ó Senhor, Deus de todos os espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Amém? Você pode repetir comigo: sustentadores. Sustentadores. Mais forte: sustentadores. Sustentadores. De um legado. De um legado. Meus amados e queridos irmãos, graças ao nosso bom e eterno Deus, que concede-nos por mais uma vez a oportunidade singular de sermos abençoados pela exposição e pela revelação de sua palavra. O texto em voga essa noite nos posiciona em um período da história em que o povo já estava caminhando há alguns anos no deserto. O destino deste povo era a terra prometida, Canaã. Logo, Deus está sendo fiel à sua palavra, pois esta promessa fora emitida à vida do patriarca Abraão, no livro dos Gênesis, no capítulo de número 12. Logo, Deus vem sustentando a sua palavra até este período. Mais de 450 anos depois, a palavra de Deus continuava de pé sobre a geração que viera de Abraão, Isaque, Jacó, José, e agora estava sendo liderada e sendo levada para Canaã através da vida deste homem conhecido como Moisés. Logo, Moisés, alguns capítulos atrás, ele comete um erro. No deserto de Sim, Deus emite uma ordem, porque o povo estava murmurando, o povo estava sendo ingrato com Deus, porque o lugar até onde eles chegaram não havia água doce para que se tomasse. Deus dá uma ordem a Moisés e diz: Moisés,
pegue a vara e toque na rocha. E quando você tocar na rocha, desta rocha, toda a congregação de Israel vai beber da água que dela sairá. Deus pede para Moisés simplesmente pegar a vara e tocar naquela rocha. Moisés, o homem mais manso da terra, o homem que sentia a presença de Deus e falava constantemente com Deus, ele se posiciona diante da rocha e o texto diz que acende-se uma ira no seu íntimo. Esta ira é exposta, é colocada para fora, e Moisés olha para eles e diz: olha, não foi eu quem criei todos vocês, vocês não são a minha semente. E com o sentimento de ira, ele acaba transgredindo a palavra do Senhor, porque o Senhor manda Moisés tocar por uma vez, mas Moisés, ele acaba ferindo a rocha por 2 vezes. Logo, Deus não foi glorificado, porque Moisés não obedeceu a sua palavra. Quando a água começa a sair da rocha, todos bebem a água. Só que logo em seguida deste episódio, Deus se apresenta a Moisés e diz: porque você não me glorificou, por causa da sua rebeldia, da sua rebelião contra a minha palavra, você não entrará na terra prometida, a terra de Canaã. Ora, esta é uma questão que nos leva a pensar. Por quê? Porque Moisés foi o que mais sofreu no período dos longos anos dessa caminhada no deserto. Moisés tinha que cuidar das famílias, ele tinha que se manter santo para que Deus falasse com ele o que queria com o povo. Moisés tinha que cuidar da administração de todas aquelas casas e famílias e tribos. Moisés, ele tinha que ter o cuidado de inspecionar a obra do tabernáculo. Moisés tinha muitas preocupações, e ao longo dos anos estas preocupações foram consumindo o seu ser, a sua saúde. Logo, quando nós olhamos para todo o Pentateuco, se alguém merecia colocar os pés dentro da terra prometida, a terra que manara leite e mel, se alguém merecia entrar lá, este alguém era o patriarca Moisés, porque foi ele o homem que Deus chamou para retirar o povo do Egito. Era ele quem suportava as murmurações daquele povo ingrato à fidelidade de Deus. Quando você lê o Pentateuco, você percebe que aquele povo era ingrato, porque Deus, desde o Egito até a terra prometida, ele cuida da vestimenta, ele cuida daquilo que eles tinham que beber. Deus cuidava das vestes, eles cresciam, os filhos cresciam e as vestes cresciam junto, os sapatos cresciam conforme o seu crescimento, e Deus nunca deixou faltar nada, mas ainda assim aquele povo era ingrato e continuava a murmurar por causa da sua ingratidão e infidelidade a Deus. Se tinha alguém que merecia entrar na terra prometida, este alguém era Moisés. Só que quando estamos chegando perto de Canaã, Deus chama Moisés por mais uma vez. Quando Deus chama Moisés, Deus diz: sobe ao monte, porque eu te farei ver a terra em que os filhos de Israel vão habitar. Ou
você não entra, mas você vai ver a promessa por cima. Moisés sobe, e quando chega lá, Deus diz para ele: olha, Moisés, você será recolhido do teu povo. Em outras palavras, meu servo, a sua morte está próxima. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, se prepara, porque, Senhor, você vai morrer. Preste atenção, preste muita atenção. Moisés merecia entrar naquela terra, mas não ia entrar, e não entrou. Se Moisés pudesse reivindicar alguma coisa, este era o momento. Se Moisés pudesse fazer um pedido, esse era o momento. Porque ele poderia dizer: Senhor, se o Senhor olhar o meu currículo de trabalho em prol do teu povo, o Senhor vai ver que eu mereço entrar nessa terra aí. Esse povo sempre murmurou, eu nunca murmurei. Esse povo sempre foi ingrato, eu nunca fui. Mas só porque eu fraquejei uma vez só, o Senhor vai me tirar da terra. Se Moisés pudesse reivindicar alguma coisa, ou a terra prometida, agora era o momento. Por quê? Porque Deus anunciou a sua morte. Deus, já que eu vou morrer, faz assim: se eu achar graça aos teus olhos, por tudo que eu já fiz, renunciei o Egito, a casa de Faraó, renunciei ser chamado filho da filha de Faraó por causa do teu chamado. Faz assim, Senhor, me coloca dentro da terra prometida. Sabe o que o Espírito Santo colocou em meu coração? Moisés não faz nenhum desses pedidos. Por que, pregador? Porque ele tinha consciência de que ele já havia levantado uma grande história. Aleluia! Na cabeça de Moisés estava mais ou menos assim: eu não vou entrar na terra da promessa, mas o meu nome já está garantido nos anais da história. Por que, Moisés? Não é qualquer um que vê as costas de Deus. Meu Deus! Aleluia! Não é qualquer um que Deus manda ele pegar o cajado e rio doce vira sangue, e o mar, quando está fechado, eu toco e abre. Não é qualquer um que faz isso. Posso não entrar, mas o que eu vivi do lado de fora, quem entrar nunca vai viver do lado de dentro. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Moisés não reivindica a terra, porque ele já tinha consciência: a minha parte eu já fiz. Meu trabalho está concluído, e se Deus vai deixar eu entrar ou deixar de entrar, até aqui ele me sustentou, e eu estou suficientemente satisfeito por tudo que ele me fez até aqui. Eu não preciso reivindicar nada, a não ser. Moisés não pede nada para ele, mas olha o que o texto diz, versículo 15: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, posso falar? Pode, Moisés. E o que foi? Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. Pode falar, Moisés, qual é o pedido? Eu só tenho um. E qual é? Coloque um homem. Onde? Na frente do povo. Que ele saiba entrar e saiba sair. Que ele saiba pegar na mão do povo, colocar para dentro, e pegar na mão do povo e colocar
minha parte eu já fiz. E o que é que você quer? Eu quero alguém para sustentar o que eu levantei até aqui. Glória a Deus. Repita comigo, sustentadores de um legado. É o que Deus tem para você aqui essa noite. Aleluia. Que é legado, pregador? Segundo o adjetivo no dicionário, você vai entender que legado é a disposição feita por um testamento em benefício a alguém. Ou legado também pode ser algo que é de valor ou sem valor, mas que é dado em herança para alguém. Geralmente, quando alguém vai passar um legado à frente para outra pessoa, isto é uma questão de honra. Por quê? Porque quem está passando o legado à mão de outra pessoa está acreditando que o legado na mão daquela pessoa não vai se corromper, não vai se perder, não vai ser destruído, porque a quem ele está passando o legado, este alguém vai ter o direito e o dever de proteger, de cuidar e continuar com o legado intacto. Por quê? Porque não foi ele que levantou o legado, mas quem levantou o legado condicionou a ele a honra e o dever de proteger o que foi erguido. Quando eu estava lendo e meditando para uma mensagem esta noite, o Espírito facultou ao meu coração. Tem muita gente igual a Moisés, só que com a cabeça diferente. Tem potencial para chegar lá em cima do monte, com uma grande história, com grandes experiências, coisas que ele viveu e que não vai ser qualquer um e nem qualquer uma que vai viver. Ele vai conseguir chegar lá em cima, só que tem um problema. Ele só está se preocupando em quando ele morrer, ele estiver lá em cima. Tem gente que está preocupada em terminar a vida bem, conquistar tudo, deixar a família uma maravilha, com perfeição e harmonia dentro do lar. Quer terminar por cima do monte. Diga comigo, terminar por cima não significa o sucesso. Se for para levantar tudo e ficar lá em cima, e depois que você morrer, tudo que você construiu cair por terra, é melhor que não suba. Porque, pregador, tem muita gente subindo e vai conseguir chegar no topo, mas depois que ele morrer, a história dele acaba. Meu Deus. Por quê? Porque não deixou ninguém formado para sustentar a sua história. Glória a Deus. Quando Moisés olha para a terra prometida, ele estava dizendo: eu posso até terminar por cima, só que se eu não deixar alguém para cuidar desse povo, esse povo está tão perto, mas nunca vai entrar lá. A preocupação de Moisés deve ser a sua e a minha preocupação. Glória a Deus. Por quê? Você pode não terminar como Moisés não terminou. Você pode não terminar o que você começou, mas se você formar alguém para sustentar o que você levantou, pode ficar tranquilo que o seu nome não vai ser apagado da sua história. Aleluia. Você pode não terminar, você pode ter dado só o pontapé inicial e chegar perto do fim dos dias e dizer: olha, eu não acabei,
Mas se tiver alguém para continuar por você, Glória a Deus. Aleluia. não adianta terminar por cima. Não adianta ficar por cima, morrer por cima. Por quê? Quem você vai deixar no seu lugar? Ou você quer morrer e a história vai junto com você? Meu Deus. Falamos mais de Moisés Glória. do que do povo dentro da terra da promessa. Meu Deus. Verdade. Quem é mais importante? Quem levanta o legado ou quem sustenta? Nenhum dos dois. Os dois são importantes. Porque se o primeiro não levanta, o segundo não existe para sustentar. Mas se o segundo não sustenta, o primeiro nunca vai ter glória. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: nós dependemos uns dos outros. Glória a Deus. Se você não me sustentar, eu caio. Se eu não te sustentar, você cai. É por isso que não pode haver brigas, desuniões, partidarismo. Não, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Aqui todos são de todos. Porque para a terra que você quer entrar, eu também quero. E se lá tem espaço para você, também tem espaço para mim. Se tem espaço para mim, tem espaço para nós. Mas é isto que o diabo quer da igreja. Porque se você não sustenta o teu irmão, ele cai. Se o teu irmão não te sustenta, você acaba caindo. Só que Deus trouxe você aqui nesta última quinta-feira para te dizer: olha, você já levantou muita coisa, você já chegou lá em cima. Só que tem duas coisas. A primeira, já que você chegou, se prepara. Você teve que formar alguém para ficar no teu lugar. E se você chegou lá em cima, significa que você não chegou sozinho. Então trate de não perder a tua amizade, trate de não perder a vida do teu irmão, porque quando você cair, é ele quem vai te levantar. Quando você tiver briga séria, pega na mão de quem está do seu lado e diga para ele: eu estou com você aqui essa noite. Diga para ele: eu vou te sustentar aqui essa noite. Diga para ele: você não vai cair, porque eu vou te segurar. E se eu cair, você me levanta. Porque quem vai ficar caído esta noite não é a igreja, mas é o inferno e Satanás. A igreja vai ficar de pé. Sustentadores de legado. Na Bíblia Sagrada existem pelo menos 3 níveis de legado. O primeiro legado da Bíblia está no Gênesis capítulo 24, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Abraão está avançado em idade. A Bíblia diz que Deus havia o abençoado em tudo. Ou seja, Abraão já estava lá em cima no monte, já estava terminando a caminhada, porque o Senhor o havia abençoado em tudo. Só que o texto diz assim, que Abraão manda chamar a Eliezer. Eliezer era o homem o mais antigo dentro daquela casa, ou seja, quem levantou o legado dentro da casa foi o patriarca Abraão. Mas Abraão tinha alguém para sustentar o seu legado. Abraão chega e chama Eliezer e diz: Eliezer, coloque a tua mão abaixo da minha coxa. Naquela época, colocar a mão debaixo da coxa de outro homem significava uma grande aliança. É por isso que Abraão diz: Eliezer, coloque a tua
tua mão debaixo da minha coxa, eu juro perante o Senhor que você não vai escolher uma mulher que não faz parte da nossa terra para se casar com meu filho. Quando Abraão diz isto, ele estava dizendo: ei, Eliezer, o legado da minha história, o legado da minha família, eu estou colocando nas tuas mãos. Por que, Abraão? Porque se Isaac casar errado, a genealogia que tem a promessa da terra não vai herdar, porque casou com mulher estranha de outro lugar. Ou seja, nas entrelinhas do texto, o sustentador do legado de Abraão era o patriarca Eliezer. Olha só o tamanho da responsabilidade. Ele tinha que escolher uma mulher apta daquela terra para casar com Isaac. Se Isaac casasse errado, Abraão não teria mais sobre a sua vida e nem sobre a sua família a promessa que Deus havia feito. Lembra quantas promessas Deus fez para Abraão? Deus disse: olha aqui, velhinho, você vai ficar velho, mas eu vou te fazer conhecido. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar ele, mas quem te profetizar bênção, eu vou ordenar a minha bênção sobre eles. Eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser pai de multidões. E lá estava Abraão com 100 anos de idade e Sara com 90, e lá vem a velhinha com uma barriga grande. E quando alguém olhava para ele e dizia: como é que pode isso? Ela respondia: isto pode, porque para Deus nada é impossível. Abraão lutou muito por esta promessa, tanto é que quando Isaac nasce, ele coloca o nome de Isaac. O nome Isaac significa riso ou alegria. Por quê? Porque todo mundo que olhava para Isaac tinha que dar risada, porque quando alguém olhava para Isaac, lembrava da história. Quantos anos a sua mãe teve quando você nasceu? Ele dava uma risada de canto e dizia: minha mãe, ela tinha 90 anos. E alguém ficava estátuo, ficava assustado, dizia: como é que pode? Ele falava: eu não sei como é que pode, porque isto só o Deus de Abraão é que pode fazer. Sofreu muito para ter aquela promessa. Só que Abraão tinha consciência que a família dele não poderia acabar com um casamento errado. O que ele faz? Ele lança o legado da família na mão de Eliezer. Meu Deus! Qual é o primeiro legado? O primeiro legado da Bíblia é um legado familiar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se Eliezer era o mais velho da casa, ele sabia como é que uma mulher tinha que ser para poder casar com Isaac. E agora, toda aquela família, toda aquela história estava na mão de Eliezer. Você sabia que o legado que Deus tem para você é importante? Você sabia que o que está sobre a sua vida é importante? Você não está aqui porque você é um projeto de laboratório. Meu Deus! Aleluia! Não, pregador, é que meu pai e minha mãe não me programaram. Deus te programou. Glória a Deus! Não, mas eu nem esperava estar aqui. Deus estava te esperando porque Ele sabia que você ia. Olha para quem está do seu lado aí, diga para ele, por gentileza: o que tem nas suas mãos é algo importante. A história daquela casa estava na mão de Eliezer. A história daquela família estava sobre a vida de Eliezer. Ele não podia casar Isaac com alguém errado. Aleluia! E Abraão diz: ei, coloca a tua mão debaixo da minha coxa e jura perante o Senhor
que você não vai casar, meu filho, com ninguém errada. Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, o teu legado está na palma das suas mãos. O diabo estava doidinho para arrancar, para tentar tirar, mas Deus te trouxe para te dizer: está na palma da sua mão. Está na palma da sua mão. Ele pode tentar tirar, ele pode tentar usar alguém para tentar tirar, mas Deus está dizendo: não está no controle dele, não está no controle de quem fala mal de você, não está no controle de quem lança palavras malditas. O legado da tua história, do teu ministério, da tua família está na palma das tuas mãos. Segundo legado da Bíblia Sagrada é o legado de liderança. Quando Moisés diz: Senhor, coloca um homem, Deus chega para ele e diz: separa Josué, porque ele tem o mesmo espírito que você. Segundo legado é de liderança, tanto familiar como espiritual. Se preocupe com isso. Legado, história. Por quê? Porque se Moisés não deixa Josué preparado, quem é que ia conduzir o povo para dentro da terra da promessa? Só que quando você lê o Pentateuco, Moisés ia subir para o monte, ele olhava para os sacerdotes e dizia: vocês têm limite até aqui. Mas a Bíblia sempre vai dizer: e Josué ia com ele. Aleluia. Aqui pegou. Aqui também. Para o sacerdote tem limite. Josué dizia: Senhor, eu vou um pouquinho mais adiante, porque eu quero ter intimidade contigo. Aleluia. Josué não era bobo. Se Moisés está indo para o monte, ele vai ver a glória. Eu quero ficar o mais perto possível para ver também. Josué não era bobo. Os amalequitas apareceram e Moisés disse: eu preciso de um guerreiro. Josué sacava a espada: Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Ele falava: Josué, então vai lá, meu filho. Aí Josué já ia sair do carro, rapaz. Ele olhava: o que foi? Você vai sem garantias? Ele dizia: precisa não, o Senhor está aqui. Glória a Deus. Aí Moisés dizia: rapaz, tu é muito confiante, então faz assim, vai para dentro do vale e você guerreia lá embaixo, porque eu vou usar minhas mãos para te sustentar aqui de cima. Agora segura aí, irmão, que agora desceu, não está que não desceu. Você só está de pé hoje, Meu Deus. porque alguém um dia com mão pesada te sustentou ontem. Sabe por que você vai sustentar a sua história? Porque até agora foi outra pessoa que sustentou pensando em você. Sabe por que você tem que orar? Porque quando tu estava lá no mundo tinha alguém chorando e orando por você. Sabe por que você tem que pagar o preço e derramar lágrimas? Porque quando você não queria nada com Deus, tinha alguém sofrendo, pagando o preço, jejuando e orando para ver você de pé. Então, por gentileza, pega na mão de quem está do seu lado e diga para ele: me sustenta hoje, porque pode ser eu que vou te sustentar amanhã.
Legado familiar. Está falando da tua casa, da tua família. Tem muita gente reclamando. Tem muita gente dizendo: ai, irmão, a fúria do diabo contra a família está terrível e tremenda. Se fosse só isso era bom. Mas o problema não é este. Meu Deus. Ui. Não é para ficar de pé? Aleluia! Glória! Você já viu alguém ficar de pé com palavra fraca? Então hoje Jeová te trouxe aqui para te colocar de pé com a palavra forte. Segura, eu quero ver se você vai dar glória daqui para frente. Quer daqui para frente? Não é que a fúria do diabo está grande, não. É que está faltando sustentadores de legado familiar. Glória a Deus! Está faltando alguém para formar alguém para sustentar o que ele está tentando terminar de fazer. Ai, pregador, a minha casa está caindo. Você é sustentador? Aleluia! Deus! Aleluia! Glória, glória. Será que alguém levantou a casa em oração para deixar cair? Você está formando o seu filho, a sua filha, para sustentar o legado espiritual dentro de casa? Deus! Aleluia! Você está sustentando a tua esposa na oração? Está sustentando ele no ministério? Glória a Deus. Como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Aleluia! O problema não é a fúria do diabo, o problema é que está faltando gente para sustentar o negócio. Porque quando não tem sustentador dentro de casa, o diabo pinta, o diabo borda, brinca com a família, brinca com o pai, brinca com a mãe, brinca com o filho, brinca com a filha. Mas Deus te trouxe para te dizer: ei, o legado está na tua mão. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Você tem que formar